Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo que a gente vai fazer é determinar as medidas de x e y, sabendo que o seno de 15 é esse daqui. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar o que a gente tem que usar. Bom, ele deu o dado do seno, né? Então provavelmente a gente vai usar o seno. Mas antes, nota que a gente só tem um lado aqui, o lado que a gente tem o valor é exatamente o ângulo que a gente não tem. Então, vamos descobrir quanto que vale esse ângulo. A gente tem que no triângulo a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Então, vamos descobrir aquele ângulo, que eu vou chamar de gama. 135 mais 15 mais gama tem que ser 180 graus. Então, beleza. 135 mais 15, 150. Então, gama é 180 menos 150, ou seja, gama é 30 graus. Como a gente descobriu gama, que é um dos lados que a gente tem, vamos usar isso. O lado do ângulo oposto ao gama é raiz de 2. Então, raiz de 2 sobre o seno do gama, que é seno de 30, tem que ser igual ao... O lado oposto do ângulo 15 é o quê? É y sobre o seno do ângulo 15, que também é igual a x sobre o seno do ângulo 135 graus. E agora que eu percebi que o exercício não dá seno de 135. A gente vai aprender mais na frente, mas já que eu coloquei o exercício aqui, a gente tem que seno de 135 graus é a mesma coisa do que seno de 45 graus, ou seja, seno de 135 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, vamos usar esse dado também. Então, continuando ali, a gente tem primeiro que raiz de 2 sobre, em que é seno de 30? É meio. Olhar a tabelinha, né? Y, então, sobre seno de 15 é aquele negócio gigantesco ali. Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Continuando essa conta aqui, então a gente vai ter que y sobre 2 é a mesma coisa do que raiz de 2 que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Mas então a gente tem que y é o quê? É 2 raiz de 2 que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, né? Então aqui a gente pode cancelar, então vai dar aqui raiz de 2 vezes raiz de 6, raiz de 12. Então, raiz de 12 menos raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Menos 2 dividido tudo por 2. Mas raiz de 12 é o quê? Se a gente fatorar 12, a gente tem o quê? 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, é 2 ao quadrado vezes 3. Como é 2 ao quadrado vezes 3, então fica 2 raiz de 3 menos 2 dividido por 2. Mas então isso daqui é a mesma coisa do que 2 raiz de 3 menos 1 sobre 2, ou seja, a gente pode escrever isso daqui como raiz de 3 menos 1. Agora a gente precisa descobrir quem que é x. Então a gente tem o quê? Que raiz de 2 sobre seno de 30 é igual a x sobre seno de 135, que a gente acabou de descobrir que é 45. Então, vamos escrever 45 aqui. Então, é o que isso daqui? Então, vai dar raiz de 2 que multiplica raiz de 2 sobre 2 igual a seno de 30 é meio, então meio x. Portanto, a gente tem raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, dá 2 sobre 2 igual a meio x. Portanto, a gente consegue que x vale... Aqui a gente cancela, dá 1, então dá 2. Então, daqui a gente tirou que y é raiz de 3 menos 1. Um pouco bagunçado, mas a gente conseguiu chegar no resultado. Y é igual a raiz de 3 menos 1 e x é igual a 2. Próxima questão que a gente tem é: 5 cidades A, B, C, D e E são interligadas por rodovias, como mostra a figura. A rodovia AC tem 40 km, a rodovia AB tem 50 km. Os ângulos X entre AC e AB e o Y entre AC, entre AB e BC são tais que seno de X é 3/4 e seno de Y é 3/7. Deseja-se construir uma nova rodovia ligando as cidades D e E, que, dada a disposição dessas cidades, será paralela a BC. Então, BC e DE são paralelos. Encontre quantos quilômetros tem a rodovia BC. Além disso, sabendo que a D tem 30 quilômetros, determine os
quantos quilômetros terá a rodovia DE. Então, ele pede duas coisas. A primeira coisa que a gente tem que descobrir é quantos quilômetros tem a rodovia BC, ou seja, isso daqui tudo. Então, vamos lá. A gente sabe que AC vale 40 quilômetros, então vamos escrever isso. A gente também tem que AB vale 50 quilômetros e depois ele fala que AD vale 30. Então, vamos escrever isso daqui. A gente tem que aqui vale 30, aqui embaixo vale 50 e do lado vale 40. Então, vamos lá. Se ele quer que a gente descubra o BC e a gente tem quanto que vale o seno de x e o seno de y, a gente vai usar isso, então. Então, a gente vai usar BC, que é oposto ao ângulo x, então seno x é igual a o oposto do ângulo y é 40, então 40 sobre o ângulo y, o seno do ângulo y, seno de y. Mas como a gente tem seno de x e seno de y, a gente pode substituir. Então, a gente tem que BC sobre, quem é seno de x? 3 quartos. Então, sobre 3 quartos é igual a 40 sobre 3 sétimos. Mas a gente pode escrever aquilo ali como o primeiro vezes o inverso da segunda, vezes 4 terços, igual a 40 vezes 7 terços. Então, a gente pode cancelar aqui e aí a gente vai ter que BC é igual a 40 vezes 7 dividido por 4, ou seja, então 10 vezes 7, que é 70, portanto, BC é 70 km. Agora a gente encontrou BC, vamos escrever aqui que vale 70. E aí ele pede que, sabendo que AD tem 30, que a gente já colocou ali, determine quantos quilômetros terá a rodovia DE. Mas então, como a gente tem aqui que essas duas retas são paralelas, a gente pode usar a semelhança de triângulo. Então, vamos usar a semelhança de triângulo no triângulo CAB com o triângulo EAD. Então, a gente pode usar aqui AB está para AD, então AB está para AD, assim como então a gente vai fazer CB sobre ED. Eu vou escrever DE, mas isso daqui a gente tem que AB é 50, então 50 sobre AD é 30, que é igual a CB, CB é 70, acabamos de descobrir, dividido por o que a gente quer, que é DE. Então, fazendo essas contas todas aqui, a gente vai ter que DE vai ser 30 vezes 70 dividido por 50. Então, aqui a gente pode dividir e aí a gente vai ter que 210 dividido por 5, mas isso daqui é 42. Então, 42. Portanto, DE é 42 quilômetros. Então, acabou uma questão. Descobrimos tanto quantos quilômetros varia a rodovia DE e quantos quilômetros que tem a rodovia BC. Próxima questão. A próxima questão nos fala o seguinte: a gente tem um triângulo ABC, em que o ângulo A é 30, o B é 2 raiz de 3 e o C é 3. Calcule a medida do terceiro lado do triângulo. Vamos primeiro desenhar esse triângulo. Como eu comentei antes, o vértice vale A aqui, então o oposto a esse vértice vale Azinho. Se aqui é B, aqui é Bzinho. Se aqui é C, aqui é Czinho. Então, a gente tem que o ângulo A vale 30 graus. A gente ainda tem que B é 2 raiz de 3. Então, aqui a gente pode escrever 2 raiz de 3. E aí, a gente tem que C é 3. Então, vamos escrever aqui 3. Beleza, ele quer a medida do terceiro lado, ou seja, ele quer A. Como que a gente pode fazer isso? Bom, a gente tem o ângulo 30 e o valor dos lados do segmento do ângulo 30, ou seja, 3 e 2 raiz de 2. O que a gente pode fazer? Usar lei dos cossentes. Então, a gente vai ter que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes o B vezes o C vezes o cosseno do ângulo A. Gente, repara que aqui é sempre esses dois aqui, o ângulo é sempre relativo ao A, e aí aqui a gente tem bem parecido com o Teorema de Pitágoras, né? Só tem que adicionar essa última parte, na verdade, subtrair. Então, vamos usar aqui. A gente tem que A ao quadrado é o que a gente quer descobrir. Então, A ao quadrado, B ao quadrado, a gente tem que é 2 raiz de 3. Então, 2 raiz de 3 ao quadrado, mais C ao quadrado é 3. Então, 3 ao quadrado menos duas vezes, quem que é B?
2 raiz de 3. Então, vezes 2 raiz de 3, que multiplica 3, que é o C, cosseno do ângulo 30. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem A ao quadrado igual a 4, raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3, mais 3 ao quadrado dá 9, menos 2 vezes 2 dá 4, vezes 3, raiz de 3, que multiplica o cosseno de 30, mas cosseno de 30 é quem? É raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá, a gente tem então que A ao quadrado é 12 mais 9, menos, aqui a gente pode cancelar, então vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, então fica 6 vezes 3. Esse daqui vai ficar 12 mais 9, 21, menos 18, ou seja, isso aqui dá 3. Então, A ao quadrado vale 3, o que nos dá que A vale raiz de 3. Próxima questão. Considere uma circunferência de raio R e L a medida do lado de um decágono regular inscrito nessa circunferência. Determine L em função de R. E aí ele avisa que alfa é igual a 360 dividido por N, ou seja, dividido por quantos lados que tem o polígono regular inscrito dentro da circunferência. Se a gente tem um decágono, o que a gente tem? A gente tem, então, que esse polígono vai ter 10 lados. Então, daqui a gente tira que alfa é igual a 360 dividido por 10. Portanto, alfa vale 36 graus. Vamos continuar. Mas a gente tem a medida de novo do lado do ângulo alfa, as duas medidas e o ângulo. A gente quer descobrir exatamente o lado oposto ao ângulo que a gente tem a medir. Então, vamos lá. A gente tem que L ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado menos 2 vezes R, cosseno do ângulo 36. Mas isso daqui é o que? L ao quadrado, 2R ao quadrado menos 2R ao quadrado vezes cosseno de 36. A gente pode escrever, então, é que L ao quadrado é 2R ao quadrado, 1 menos cosseno de 36. Como ele só pede em função, mas a gente pode tirar a raiz, como é um lado, a gente sabe que é positivo, R ao quadrado sai na raiz, então fica 2 que multiplica 1 menos cosseno de 36, raiz disso tudo. E aqui a gente tem quanto que vale o L, que era o que o exercício pediu. Então, por esse vídeo é isso. Até mais!